Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho, esse momento onde temos essa linda oportunidade de iluminar os nossos lares com a luz de Jesus, e onde temos essa linda oportunidade de fazer as nossas reflexões acerca do tema de hoje. O nosso Evangelho está sendo feito sempre de forma sequencial, para que a gente já faça um estudo acerca do tema. E hoje daremos continuidade ao nosso capítulo 4, e estamos chegando ao finalzinho dele. Na próxima semana a gente já termina. E é onde se fala aí ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós vamos ver o item 25, que fala da necessidade da encarnação. Se é uma necessidade ou se é também aí um castigo. Então, é isso que nós vamos refletir hoje. Não esqueçam de colocar um copo com água ou qualquer recipiente para que seja fluidificado durante e ao final do Evangelho. Você pode oferecer essa água a seus familiares, pode também aguar as suas plantinhas, oferecer para seus pets. A água fluidificada, com certeza, irá abençoar a todos aí que residem com vocês. Então, para nós começarmos hoje, a Fabiana, ela trouxe uma leitura inicial para nós, né, Fabi? Sim. Então, pode fazer. Boa noite a todos. Vamos iniciando nosso Evangelho no Lar. Com o capítulo 18, tirado do livro Pão Nosso, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, poderando o feito. Recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas. Há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imaginava os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam aos movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com a experiência necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Obrigada, Fabi. E assim, através dessa leitura, onde possamos refletir,
de sermos realmente discípulos de Jesus, nessa caminhada, nessa jornada. E como é bom, Jesus, caminhar contigo, nosso irmão, nosso mestre querido. E assim aqui estamos, reunidos junto a ti, nesta noite de união, de aprendizado. E hoje, com o Senhor Mestre, estamos aqui, a Suzilei, o Carlos Alberto, a Cleide, o Enio, a Fabiana, o Gerson, a Judite, a Silone, a Sueli Gomes e outros mais corações que possam chegar. Estamos aqui, Mestre, contigo e com a espiritualidade amiga, todos nós juntos envolvidos nesse propósito de aprendizado e vivência do teu Evangelho. E assim todos nós, agradecidos pelos nosso anjo da guarda, o nosso anjo que nos acompanha durante toda essa jornada terrena. Agradecidos a toda a equipe espiritual de higienização, de limpeza, que já prepararam o nosso ambiente, os nossos lares, para o Evangelho de hoje, e que já estão a postos. Agradecidos pelo amor de Mãe Maria, a nossa Mãe espiritual, a nossa Mãe Santíssima, onde ela coloca o seu manto azul, com muitas luzes sobre todos nós, todos os dias, onde ela acalma as nossas dores mais profundas, está conosco em nossas conquistas, em nossas alegrias, agradecidos a ti, Mãe Maria, e pelo seu Filho amado, pelos seus ensinamentos, pelo seu amor. E agradecidos a Deus, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas, agradecemos pelo dom da vida e proferimos a prece. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com os nossos corações já acalmados, eternecidos, vamos agora para a leitura do Evangelho, que a Judite vai fazer para nós hoje. Então, boa noite a todos. Vamos lá. Necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é, para todos os espíritos,
apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. A encarnação, então, é um castigo? Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição os primeiros degraus da sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retardam o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Eu acho que é bem autoexplicativo, né, esse capítulo. Para mim sempre é, então eu prefiro que alguém, se tiver alguma coisa a comentar, por favor. Para mim, está tudo explicado aqui. É mesmo, Judite. Esse texto, ele é pequeno, mas cada palavrinha aí que se juntam na frase realmente é a explicação. E só retomando o que a gente fez de estudo semana passada, que São Luís, ele veio nos trazer aí 2 instruções, que foi da semana passada, que nós vimos os limites da encarnação, e que nós vimos que depende de nós, né? Não tem um limite, depende de como a gente vai fazer o nosso processo evolutivo, e que nós vamos evoluindo, se depurando, se limpando, né, no nosso corpo físico, e também no corpo espiritual, que é o perispírito que ele mencionou no texto. E hoje, o São Luís, esse espírito, ele nos trouxe essa importância, né, da gente saber da necessidade da encarnação. E assim, eu vou externar para vocês, eu gosto muito de um palestrante espírita, que é o Jorge Elahá. E toda segunda-feira, ele tem uma live que chama Pinga Fogo. E nessa segunda-feira, fizeram uma pergunta para ele, assim, qual a diferença, né? Vou resumir e falar com as minhas palavras, tá? Pelo amor de Deus. Mas qual a diferença entre encarnação e reencarnação? Aí eu lendo o nosso texto hoje, é realmente bem isso. Então, ele explicou de uma forma assim tão simples e didática, e eu entendi que a encarnação é concedido, né, a possibilidade de se fazer físico na Terra. Então, a encarnação é a capacidade de encarnar aqui no planeta, né, com o nosso corpo físico. E a reencarnação são as múltiplas existências. Aí, quando eu vi essa explicação dele, para mim o texto já está bem claro, mas aí ficou mais claro ainda, porque o Evangelho, ele traz necessidade da encarnação. Então, ele já fala da encarnação, essa necessidade. E como o texto próprio aqui diz, Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Deus nos criou espíritos simples, puros e ignorantes. E nós trazemos, nós viemos sem conhecimentos, mas trazemos em nós essa capacidade de desenvolver, assim como o texto aqui falou, essa inteligência, essas qualificações, a gente tem essa capacidade de desenvolver. Claro que a gente evolui com uma sociedade, no mundo, em grupo, mas aqui a gente está falando dessa evolução individual, com erros, com acertos, né? Mas a gente vai caminhando, né? Aí sim, aí a gente vai através de várias reencarnações, de várias existências, a gente vai se depurando, a gente vai se elevando moralmente e espiritualmente.
Então, todos nós, espíritos, estamos sujeitos à encarnação em mundos materiais. Né? Esse processo, Meire, é sempre a gente com a gente, né? Isso mesmo. A gente tem que aprender, lógico, a nossa passagem aqui na Terra é com os outros, mas não adianta, a evolução é única e interior, só o nosso espírito, sozinho, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E uma coisa que é muito interessante da gente entender é que Deus, ele já nos coloca essa oportunidade da encarnação, de nós nos fazermos presente em corpo físico, no mundo em que estamos, que é o mundo e o planeta Terra, para colocar o nosso livre-arbítrio em prática. Né? Então, eu gosto muito dos exemplos que o Gerson sempre traz, que é da escola. Realmente é a nossa prova. E que, por vezes, às vezes, esse livre-arbítrio, muitas vezes as pessoas falam, é sorte. Mas essas sortes são as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E quando fala que a encarnação é um castigo, não é um castigo, né? É uma bênção. É uma bênção e também não é uma punição. Né? Deus não faria isso, porque Deus, não existe punição no vocabulário dele, e nem no coração, né? Somente aprendizado e amor. Deus é onipotente, soberanamente justo. Então, ele nos dá realmente como presente. E é isso que eu queria falar. Sempre uma nova chance, né? Que a reencarnação é uma nova chance para se melhorar. Nunca voltamos piores, sempre vamos evoluindo, né? Então, é uma chance, é uma bênção, é um presente de Deus, para que cada vez mais atingimos, né, um pouco mais de perfeição, né? Isso mesmo. Sueli, gostaria de falar? Eu queria, assim, e como você falou, esse livre-arbítrio é o que vai determinar, ao meu ver, se a encarnação é castigo ou não. Porque eu acho que quanto mais teimoso a gente for e não aceitar mudança, não aceitar nossa reforma, né, aceitar o que vem, as lições que Jesus nos trouxe, aí sim vai ser um castigo, porque vai ser pesado. Eu acredito assim, que seja aquela pessoa que está sempre reclamando que isso, que aquilo, então se torna um castigo. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai guiando na boa, se é que eu posso falar assim. Não é tão ruim como quando a gente é teimoso e não aceitar o que é mostrado para a gente, né? Porque Deus não abandona ninguém. Sempre tem alguém que traz uma luzinha, que traz um ensinamento. Isso. Né? Então, acho que aí é castigo, com essa... nós escolhermos um caminho meio torto, vai? Em querer sempre fazer errado, entre aspas. Excelente, Sueli, isso mesmo. Tanto que aqui, até que a Judite leu aqui no final, que fala no próprio Evangelho que os que fazem mau uso, né, dessa liberdade, desse livre-arbítrio, eles vão retardar a sua evolução, o seu adiantamento. É isso mesmo, Sueli. E a Cleide também gostaria de externar, Cleide? Sim, só para complementar, né, o que já foi dito aí, a reencarnação, ela é uma chance que a gente tem de sermos pessoas melhores, né? Então, a gente vem com a bagagem que a gente já tinha, inteligência, aprimoramento, e, consequentemente, para ser melhor do que a gente já foi. Então, assim, a gente encarna
na matéria, né, com o nosso corpo físico, e tudo que a gente fizer não vai ficar no corpo físico, vai ficar no espírito, porque quando a gente sai dessa vida, o corpo, a matéria fica, mas tudo que a gente fez, tanto de bom, tanto de ruim, fica no nosso espírito, é como se fosse o nosso currículo. Eu gosto também muito da forma como o Gerson fala, é uma forma muito didática, né? Então, é assim, se você não foi um bom aluno, você vai ter que repetir, e vai ter que passar por tudo de novo, por tudo que talvez você não tenha desempenhado bem, né? E assim, como ele fala assim, a encarnação é uma punição, não é. É a maior prova da benevolência de Deus, né? Ele está dando chance para a gente sermos pessoas melhores, como Jesus, a gente pode chegar, né? É claro, várias encarnações, várias depurações, né? Fazendo mais uma vez a analogia com o que o Gerson fala, que é super didático, é como se você fosse um aluno, fosse fazer uma prova, você não estudou, tirou 0 na prova, a culpa foi da professora ou foi de você? Né? Então, é isso. Como vocês mesmos comentaram, a gente tem o livre-arbítrio, então a responsabilidade é toda nossa. Então, o que a gente vai fazer de bom ou de ruim, vai ser a nossa bagagem. Então, eu sempre penso nisso e eu trago para a minha vida quando eu tenho alguma dificuldade, quando eu tenho algum problema, alguma coisa difícil ou ruim para resolver, eu penso, nossa, eu tenho que lidar da melhor forma com isso. Porque, de repente, isso é uma prova para mim. E eu não quero mais passar por isso novamente. Então, assim, antigamente eu não pensava assim. Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, eu falava, eu não vou mais encarnar, eu não quero. Mas eu não conhecia o Espiritismo, né? Eu não conhecia essa lei maravilhosa. Hoje eu já vejo diferente, né? Hoje eu penso, nossa, eu tenho que dar o meu melhor nesse problema, isso que está tirando o meu sono, que está me atrapalhando. Por quê? Porque eu sei que aqui é alguma coisa que eu tenho que me melhorar. E eu não quero levar essa bagagem para mim, né? Quero deixar aqui já resolvidinho. É isso, era só para acrescentar o que foi falado, porque realmente o que vocês falaram antes já comentou todo o texto que a gente leu, né? É isso aí, mana. Aí eu falo mana porque é minha irmã mesmo, é irmã de sangue e de coração. Mas eu também costumo fazer isso, mana, de falar assim, nossa, essa situação, deixa eu tentar dar o meu melhor, né, para não ficar remoendo aquilo, porque isso não seria bom para mim. Então, pensando dessa forma, quando as adversidades surgem, fica um pouco mais leve para nós, né, para a gente ir por um outro caminho, não aquilo que vai trazer uma úlcera aí, digamos assim, né? Verdade. E nesse bate-papo nosso do Evangelho, a gente tem uma contribuição, todos nós temos uma contribuição enorme aí com as reencarnações nossa para a contribuição do progresso, não só nosso, mas do universo, né? Porque a gente, com a nossa evolução, a gente vai expandindo isso com quem está ao nosso redor, né? Então, a gente vai fazendo parte dessa marcha aí para o universo também, e a gente auxilia sempre, né? Então, olha só que beleza, quantas reflexões, né, Gerson, que gostaria de falar agora? Só mais um ponto que eu entendi aqui também, é a questão de quão justo é Deus, né? Deus dá o mesmo ponto de partida para todos, né? Ele não privilegia ninguém, como ele fala, né? Porque qualquer tipo de privilégio seria uma injustiça, né? Então, quer dizer, tudo
que ocorre aqui no Provas e Expiações é uma reação da nossa liberdade, né? Do nosso livre-arbítrio, né? Então, tudo isso que a gente já comentou, né? Só queria reforçar esse ponto aqui, de quão justo Deus é conosco. Coloca todos no mesmo ponto de partida, né? Não privilegia ninguém, né? E quem faz a história somos nós. Isso mesmo. Somos todos iguais perante a Deus. Não existe distinção, né? Nem do bem, nem do ruim, né? Somos todos iguais. E por isso que vem logo a encarnação, né? Que é para colocar aí na prática esse livre-arbítrio de cada um. E a gente sabe da lei de ação e reação. Então, vamos partir agora para a nossa prece final, através dessas lindas reflexões que tivemos no dia de hoje. E a Suzilei vai fazer para nós a prece hoje, né, Suzy? Sim. Boa noite a todos. Vamos novamente serenando nossa mente, acalmando o corpo. E vamos tirar do fundo do nosso mais íntimo aquilo que tivermos de melhor para fazermos um ato de caridade, que seria as nossas vibrações. Essas vibrações é o ato nosso, só nosso. Então, vamos vibrando, todos juntos, com muita, muita fé, vibrando por todo esse planeta, por todos os habitantes desse planeta, por todos os países, principalmente os países em guerras, em desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, norte, sul, leste, oeste, imaginando ele todo iluminado, com o nosso anjo Ismael, abrindo suas asas sobre ele. Vamos vibrando pelos doentes do corpo, da alma, os doentes nos leitos de dores, nas filas de espera, em casa esperando o tratamento. Vamos vibrando pelos seus familiares, que nesse momento sofrem tanto. Vamos vibrando para que eles consigam o remédio necessário, comprar, que eles consigam ter força, coragem para cuidar dos seus familiares. Vamos vibrando pelo pessoal da saúde, que Deus aumente muito as suas forças para que possam dar o melhor de si aos seus pacientes. Vamos vibrando pelo morador de rua, aqueles que estão aprisionados pelos vícios das drogas, do álcool, ou aqueles que perderam o emprego, estão com a família toda na rua, não conseguem um aluguel. Vibrando nesse momento na cidade de São Paulo, ali na Santa Ifigênia, onde o pessoal da Cracolândia estão invadindo, quebrando tudo, alucinados, vibrando para que seja acalmado, que eles sejam tratados, que mãos amigas se estendam sobre eles, vibrando intensamente por todos os lares em desarmonia, os lares dos nossos amigos, dos nossos parentes, vibrando intensamente por aquela pessoa que está na nossa mente, precisando de muita coisa, assim. Vamos vibrando por ela. E nesse momento, vamos pedindo a Jesus que adentre a nossa casa, que coloque muita luz, muito amor em cada cantinho da nossa casa, que dê um abraço, que abençoe cada um de nós, as nossas plantinhas, os nossos animais, vibrando intensamente por todos nós da nossa família,
E nesse momento pedindo a fluidificação da nossa água, que sejam colocados pelos benfeitores, por aqueles que estão conosco, o lenitivo, o remédio necessário para a nossa cura física, mental, espiritual, emocional, se assim Deus permitir. E pedindo licença, com muita humildade, para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. E dando por encerrado o trabalho de hoje, agradecendo a presença dos nossos anjos de guarda, agradecendo a presença da espiritualidade maior, que faz sempre o evangelho conosco, toda a espiritualidade que aqui esteve, e rendendo graças a Deus, graças a Deus.